A paz do Senhor, minhas amadas, meus amados irmãos. Um bom dia para todos. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui no monte aqui do Pessu, num propósito diante de Deus, descendo alguns dias aqui, por um propósito individual. E eu quero te dizer sobre o nosso propósito de 40 dias de oração. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem vitória para a tua família. Irmãos, nós estaremos dia 10, descendo num propósito de oração à meia-noite. São 40 dias de oração e de clamor, porque o Senhor nos mandou descer 40 dias. Eu sei que pode ser longo para alguns, mas eu quero te dizer que os momentos que nós passamos com Deus são momentos inexplicáveis ao homem, à mente humana. São momentos em que só eu e você, e diante do Senhor, podemos entender o tesouro que nós temos, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um momento de grandes batalhas, de grandes guerras. E o Senhor tem nos proporcionado a estarmos na sua presença nesses tempos difíceis. Irmãos, Deus tem nos ordenado a descer 40 dias por revestimento espiritual, por busca de poder, porque nós precisamos buscar este poder. Quando nós temos uma vida dedicada à oração, disciplinada na presença do Senhor de oração, nós contemplamos coisas que os olhos humanos não contemplam. Nós recebemos uma atmosfera espiritual que homem nenhum carnal recebe. Somente aqueles que têm uma vida de oração, de súplica, de busca na presença do Senhor. Eu contemplo as grandezas do Senhor nos mínimos detalhes. No vento, no sol, na chuva, no enxergar, no ouvir, no falar, porque eu e você temos recebido essa graça do Senhor. Nós estamos vivendo batalhas muito profundas, ao qual muitos crentes estão deixando, aleluia, a presença, estão abandonando o caminho, estão parando no meio do caminho, porque não estão aguentando as batalhas, não estão aguentando as tribulações, estão sem forças, estão sem ânimo. Alguns estão na depressão, alguns estão caindo na opressão, por falta de uma vida diária, de alimentação espiritual e disciplinada na presença do Senhor. Irmãos, quando você ora 5 minutos, 10 minutos, Deus ouve a oração. Mas quando Deus quer te dar e te colocar em lugares mais altos, esses 10 minutos, esses 5 minutos de oração não vai te levar a isso. Nós vemos homens e mulheres de Deus que serviram ao Senhor na palavra, que tinham uma vida diária de oração. Homens na terra que andaram pela terra, que tiveram horas diárias na presença do Senhor. Você sacrificar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia na presença do Senhor, vai te fazer experimentar, vai ativar os dons espirituais profundos na tua vida, vai ativar a direção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Irmãos, 40 dias de oração é sacrifício. 40 dias de oração e de jejum é sacrifício. O sacrifício, ele gera milagres. O sacrifício, ele gera o sobrenatural de Deus. Eu queria muito bem também que vocês fizessem os 40 dias jejuando também. Se alguns não conseguem, jejuem pelo menos 3 vezes na semana. Irmãos, a oração e o jejum tem que andar junto, e a palavra também. Um certo autor, uma pessoa chegou até ele e perguntou assim: o que é mais importante, é a palavra ou a oração? E ele falou: quanta ignorância. E esse autor, ele responde: é a mesma coisa de você perguntar para um pássaro qual é a asa mais importante para ele voar. Não existe.
a oração e a palavra tem que andar em concordância. Irmão, se você jejuma 21 dias, você vai destronar principados. Se você ora 40 dias, você vai ativar a sua vida ministerial. Se você jejuma 70 dias, estou falando do jejum. Se você jejuma 70 dias, Deus vai ativar a tua visão para as nações. Irmãos, tem causas de crente que estão paradas, porque o crente está parado. Ele não está em movimento. Ele não está buscando. Ele não está se dedicando. Não está vivendo uma vida disciplinada de oração. A Bíblia fala quando nós temos uma vida diária de oração na presença do Senhor, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Deus se inclina para ouvir as nossas orações. Deus ouve o teu clamor, ouve. Só que Deus não está chamando para você ser um crente que vive as suas pelejas e não consegue ver o milagre, não consegue ver o sobrenatural. Porque você está vivendo no raso. Quando você vive no raso, quem tem o controle é você. Mas quando você decide mergulhar nos profundos rios do Espírito Santo, lá embaixo, quem vai ter um controle é o Senhor. Quem vai te direcionar é o Senhor. Entenda, irmão, que a minha vida de intimidade com Deus, a minha vida em Deus, ela é mais importante de qualquer coisa. Sacrifique o teu tempo diário para estar na presença do Senhor. Você vai ativar coisas profundas na sua vida. Alguns falam, missionária, 40 dias é muito. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem uma vida diária com Deus, já dizem que 40 dias é pouco. Porque muitas das vezes o vento não está soprando, a dor não está te angustiando, o problema não está trazendo falta de sono para você. Mas quando o dia mal chega, todos querem estar na presença do Senhor. Mas eu te chamo para você viver uma vida de oração. Irmãos, nós estamos cuidando aqui de uma obra. Você que está me ouvindo aqui no PSU, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós temos clamado por esta obra. E temos orado pelo fato, não estou trazendo algo para grupos abertos, estou trazendo algo para grupos fechados. Em que pessoas, irmãos, viam na nossa igreja, viam na congregação e diziam, missionário, eu vou permanecer nesse lugar. Eu quero estar congregando, eu quero ajudar vocês. E de repente pessoas somem, nunca mais pisam na igreja. E eu fui orar, irmãos. Senhor, revela o que está acontecendo, se o problema é interno ou externo. Porque quando nós temos uma vida de oração, a maioria das coisas que acontecem não são carnais, são espirituais. E tem muitos crentes que não conseguem discernir isso. E acham que podem combater as guerras com armas carnais. A Bíblia diz que as armas espirituais, elas são, aleluia, usadas em guerras espirituais. Não em guerras carnais. As armas carnais, elas não funcionam no mundo espiritual, mas sim as espirituais. E Deus diz que nós somos adoradores. E nós temos um espírito. E aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. E eu desci ali na presença do Senhor, temos orações. Aleluia, na semana, na consagração, e nós descemos em oração ali, questionando a Deus. Senhor, mostra se o problema está interno ou se está externo. Porque não pode estar dessa forma, Senhor. E ali nós descemos, por quê, irmãos? Porque nós temos preocupação com a obra do Senhor. São vidas, são almas que precisam, aleluia, de estar na presença do Senhor e na casa do Senhor. E ali passou-se algumas semanas, irmãos. E Deus usou uma pessoa, uma missionária, que não sabe de nada do que estava acontecendo. E Deus revelou algo muito profundo, irmãos. De um padre que de madrugada estava indo fazer umas rezas, jogar água benta lá na frente da igreja. E eles já deixaram coisas lá na frente da nossa igreja. Nossa peleja não é de agora, é de bastante tempo, né? E ali o Senhor revelou que foi uma guerra muito grande. E ela viu esse povo todinho para poder a igreja fechar. Porque ele odiava a igreja ali. E eu questionei Deus, por que uma igreja tão pequena, com tantas poucas pessoas, incomoda tanto um homem desse?
né? Então não é as pessoas, não é em si a igreja. É o poder e a graça que habita ali naquele lugar. É o Espírito Santo que está naquele lugar. E quem não tem Deus, quem não conhece o Senhor profundamente, as coisas do céu vai incomodar quem é carnal. As coisas do Espírito vai incomodar quem é carnal, né? E ali nós entramos numa batalha espiritual e o Senhor disse, desce os 40 dias, para que eu venha derramar poder. E eu falei, Deus, eu creio que tu vais agir em 3 questões aí, dessas pessoas, do padre e das suas beatas. Porque um padre que é direcionado por Deus, ele não tenta destruir uma igreja que leva a palavra do Senhor. Ele não se incomoda. Mas só aquele que tem a incredulidade no seu coração, o afastamento da presença de Deus, que vai se incomodar. E eu falei 3 questões, Senhor, eu sei que o Senhor vai trabalhar aí. E o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quer. Ou ele vai se render aos teus pés e aceitar o Senhor como único Salvador. Ou o Senhor vai fazer um reboliço. Vai trazer à tona muitas coisas que estão escondidas ali, embaixo da batina. E ele vai sair desse lugar. Ou ele vai descer à sepultura. Porque ele está tocando na igreja de Cristo. Ele está tocando num povo que ora, num povo que busca. Irmãos, rezas, orações contrárias, são bruxarias. Bruxarias terríveis. Se nós não tivéssemos a direção do Espírito Santo, se nós nos posicionássemos, como é que nós conseguiríamos ter a qualificação espiritual para entrar numa guerra dessa? Para entrar numa batalha dessa? Aleluia. Você pode dizer, mas missionária, eu estou enferma. Irmãos, para mim não descer, para mim não buscar a presença do Senhor, descer no monte, descer às madrugadas, só se eu estiver de cama mesmo. Porque se eu tiver com dor aqui e ali, mesmo assim eu me levanto porque eu preciso. 3 dias de propósito. O Senhor que estava me trazendo. A partir de hoje, eu já estou bem, porque minha saúde estava debilitada. É o propósito que nos traz a força para poder estar guerreando. Então eu convido você, entra conosco nessa guerra. 40 dias de oração. Vamos descer no jejum. Vamos ativar a unção que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ativar no mundo espiritual essa autoridade, essa ousadia que o Senhor tem nos dado, mas está parada por falta de uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega na presença do Senhor. Eu quero te dizer que nós não devemos viver, nem podemos viver de aparência. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós temos que orar. Teve pessoas que falou para mim assim, por que essa missionária fica atacando o povo para orar o tempo todo? Às madrugadas, acordando o povo. Porque Deus está mandando. Não é por mim mesma, porque se fosse pelas minhas forças eu não estava aqui. Mas é pelo propósito. É para aquilo que Deus nos ordena. Desça na presença do Senhor. Tem milagres que não aconteceu na sua vida porque você está parada. A minha vida na obra do Senhor, a minha vida no trabalhar da obra do Senhor, ela não substitui a minha vida em Deus. A minha comunhão, a minha intimidade, ela não substitui, irmãos. A minha vida na obra e a minha vida em Deus são completamente diferentes. Eu tenho que ativar aquilo que Deus tem para a minha vida, financeiramente, familiar, ministerialmente. Eu tenho que guerrear, porque se não fosse na presença do Senhor, eu já teria morrido, irmãos. Se não fosse Deus, você não estaria mais vivo, nem a tua casa estaria de pé. É as orações que sustentam, é a busca que nos sustenta, é o alimento diário que nos sustenta, a palavra do Senhor, que é pão da vida, que é água da vida. Eu quero te dizer, ative aquilo que Deus tem para a tua vida. Ative ao Senhor. Tenha disciplina de oração. O poder só é adquirido através da busca. A glória, o impossível, os milagres só é adquirido através de um poder sendo derramado. E o poder só é liberado através de uma busca. Onde Deus abre os céus através do nosso clamor. Aonde Deus ele toca a saúde, onde Deus toca na família. Aonde Deus toca nas finanças, em todas as áreas da sua vida. Tem que ter o alicerce, uma base de oração e de palavra e de jejum. Não existe milagre sem busca. Não existe vitória
sem busca. Não existe. Não sei o que está acontecendo dentro do teu lar, mas tem muita coisa que está parada porque você ainda não se posicionou com esta vida, com esta atitude, para ativar no mundo espiritual, aleluia, a tua unção e a tua autoridade. Tem coisas que nós buscamos a Deus, trabalhamos para Deus, temos uma vida diária para Deus, mas a promessa ainda não se cumpriu, porque se chama tempo de Deus. Mas tem outras que é porque você está parada. Quando Deus te promete, você não tem que estar parado. Você tem que buscar para se preparar para tomar posse do processo. Nós já estamos agradecendo a Deus. Eu já estou agradecendo a Deus, sendo grata a Deus pelas vitórias adquiridas por esses dias. Nem terminei o propósito ainda, mas eu já sou grata a Deus pela vitória já liberada. E eu já sou grata a Deus pela vitória liberada nos 40 dias de oração, de busca, de jejum. Porque quem faz o milagre não sou eu, não é você, mas é o Senhor. Mas nós temos que ativar-nos. Nós só temos uma vida, aleluia, de vitória, de renúncia, quando nós descemos na presença do Senhor. Quanto mais descemos, mais Ele cresce em nós, mais nós diminuímos. Vou deixar aqui para vocês Tiago, capítulo 1, aleluia, do partir do versículo 20, só para sua meditação. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despejando-os de toda a vossa impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A alma, tire todo sentimento que não provém de Deus. De mágoa, de tristeza, de ira, de revolta, arranque tudo. Implante o poder da palavra dentro de você, que já foi liberada sobre a sua vida. E ele vai dizer no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muitos que falam, mas não vivem. Está se enganando a vocês mesmos. Está atribuindo tudo que vocês recebem a Deus, mas muitas das vezes não é Deus, é o diabo. Porque Deus não habita em templos cheios de contaminação. Contaminações que você ingere através do teu olho, através dos teus ouvidos de ouvir, através da tua boca de falar, através das tuas atitudes. Tu tem contaminado o templo do Espírito Santo. Mas rejeite agora todo o sentimento, toda a impureza e todo o pecado e se levante na presença do Senhor. Tome um posicionamento diante de Deus. Tenha uma vida diária de oração na presença do Senhor. Tenha uma vida de busca incessantemente na presença do Senhor. Ele coloca uma fonte diante de você, ele diz, beba e receba, aleluia, o revestimento que você precisa, receba a cura que você precisa. Beba desta água e receba o refrigério que você precisa, porque ele está dizendo, eu refrigero a tua alma, eu trago descanso para a tua alma, eu faço você andar em passos verdejantes. Eu sou teu pastor e de nada você tem falta. E se você tem o Senhor como teu pastor, de nada vai te faltar. Peça a Deus para Deus guardar a tua mente, guardar as tuas emoções. Peça a Deus para curar a tua alma. A nossa mente, irmãos, é um campo de guerra. Mas peça a Deus para poder guardar a tua mente. Peça a Deus para guardar o teu coração. Na presença do Senhor. Vamos blindar o nosso corpo, vamos blindar a nossa casa, a nossa família. Vamos blindar a nossa alma. Através de uma vida de oração, de busca. Aleluia, que você vai ver. Águas vão fluir do seu ventre. Jesus disse, aquele que crê, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas do seu ser. Tem muita gente que diz que crê, mas não vive como as Escrituras dizem. Jesus está dizendo, se você crê, como diz as Escrituras, uma receitinha, um princípio que Deus está te dando. Se você crê, como diz a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem que crer como a palavra de Deus diz. Não é como você diz, eu creio e pronto, do meu jeito. O Senhor está dizendo, aquele que crê, como as Escrituras diz, fluirão rios de águas vivas do seu ser. Amém, meus amados? Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família.
Que você receba o revestimento espiritual que você necessita. Que você busque e receba a força que você precisa neste exato momento. Que Deus venha te dar uma chuva de ânimo para tirar o teu desânimo. Que o Senhor venha levantar. Se você estiver caído, Deus venha te levantar nesta manhã. Para a glória do nome dEle. Ative no mundo espiritual uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. E você vai ver o milagre acontecer. Você vai ter testemunhos para contar. Esqueça o que você viveu, esqueça o teu passado. Crente não tem passado, crente tem testemunho. E o Senhor é com você nesta guerra, neste caminho, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.